realmente uma bendição grande. Realmente é uma grande bênção e um privilégio que o Senhor nos concedeu, nos deu de estar este final de semana que passou lá na Colômbia, este final de semana passado lá na Colômbia, e desde a sexta-feira, desde sexta pela manhã, o irmão Miguel teve reunião de ministros pela manhã, porque no sábado tinha uma atividade de For Life, e aí então iriam estar aí nessa atividade que se tinha, o que se ia ter, e pela manhã da sexta-feira então teve-se essa reunião de ministros, que foi de grande bênção, pelo que as palavras que foram faladas aqui, coloquei as palavras que foram faladas aqui, colocamos essas palavras, e depois, na noite, também na atividade da noite, a atividade que também houve lá foi uma atividade muito formosa. Aí eu mandei o estudo também para ele, lhe mandei, e no sábado, pois a reunião que se teve no sábado e lá domingo, desde a sexta-feira, pela tarde já havia pessoas chegando ao lugar de atividade ou de reunião, porque foi um lugar que foi alugado, um sítio, era como um tabernáculo, uma tenda onde se fazia eventos, e do lado tinha umas tendas menores, e tinha gente nelas também, mas estavam juntas pertinho da estrada, e mais além, em outra quadra mais, havia um terreno de estacionamento, numa outra quadra na frente, onde se estacionavam as pessoas que foram até esse lugar para as atividades, as diferentes atividades que tinha terreno onde era alugado, era separado também, para usá-lo como uma parte do evento. Então teve que ter esse lugar também, estava junto, e desde esse dia fazendo fila para se entrar nesses terrenos, e não no lugar onde iria ser o evento, a atividade, senão nos terrenos que já se tinha falado, já foi avisado que as pessoas chegariam até aí, porque no lugar da reunião não tinha uma forma para se fazer fila, porque era bem curtinho o trajeto da entrada, perto da estrada, e tinha que ir pela estrada principal. Então as pessoas que chegavam não tinham onde ficar, por isso que chegaram até o terreno, que também tiveram que fazer fila para entrar no terreno, enquanto abriam o terreno. E desde sexta-feira pela tarde estavam chegando pessoas, o sábado todinho também, pelo sábado. E depois o Ivan, ele me pergunta, olha, pessoas que estão desde sexta-feira, como é que nós vamos fazer para dar para elas, vamos falar assim, a prioridade para que entrem? Primeiro porque elas acabaram de chegar, como é que nós vamos fazer? Não podia se fazer fila, porque já iam entrando. É como quando a pessoa chega num lugar onde não se abriu, e como é uma fila com muitas pessoas, então a pessoa fica dizendo, eu cheguei primeiro, depois do outro, eu vou atrás daquele que tem óculos, detrás daquele que tem um chapéu. Imaginem isso, com tanta gente aí. Onde é que a pessoa vai dizer que vai estar atrás de quem? Então vamos ver como a gente pode fazer aí, porque tem muita gente aí, está todo junto aí, não sabemos quem chegou primeiro, quem chegou depois. E não é justo que chegue alguém depois pela manhã, no domingo, chega no domingo e vá ocupar o salão, entre no salão para ocupar. E esses que chegaram desde sexta-feira, então, ele já tinha preparado um rolinho desses de tickets que estão numerados, e pelo menos com isso a pessoa já viu o número aí, e que foi feito para bem melhor entrarem e ter assim um pouquinho de ordem aí nesse lugar. E já os outros lugares que a igreja é nossa, o lugar é nosso, pois já não se precisaria, não teria essa dificuldade, porque já em Villahermosa, que começaram a fazer a fila
e tudo, então se abria o salão e automaticamente aí não fazia falta, não tinha necessidade dos tickets, porque aí vão chegando e vão entrando. Pode-se abrir bem antes do salão, pode ser aberto. E podem ir sentando enquanto vão chegando, vão sentando. Mas neste caso não tinha jeito da pessoa controlar aquele que iria chegar primeiro ou chegou primeiro, é por isso que se deu esses números que funcionou, isso funcionou. Olhem como de uma forma simples, por uma necessidade, vai se chegando a uma parte onde algo vai acontecer, onde, se tu prestas atenção, houve um momento onde, na visão da carpa, da tenda, se vê que foram repartidas aí cartões de oração, vê? Mas isso já é para um certo labor ou trabalho dessa terceira etapa. Mas olhem como começou, iniciou. Qualquer um diria, olha, está repartindo tickets, podem falar outras coisas. Mas vejam, por uma necessidade, teve que se fazer isso e vai se familiarizando, o povo se familiariza com isso, vão aprendendo de como manejar essas coisas, trabalhar com essas coisas. E sempre se começa assim, de uma forma simples. E estava pensando para transmitir ao vivo, mas como eu não sabia como fazer isso. Mas depois aí tu nos ensina para ver como é que se faz isso. E aí teve-se bastante, vamos falar assim, controle e ordem para que as pessoas que fossem chegando tivessem o seu lugar. E um me mandava, olha, aqui sou 3.000 e algo para entrar, se falava. E diz de 4.000 até tanto. E aí, outro, o 6.965. De 6.695 chamou. Ou seja, que isso ajudou muito a ter o controle das chegadas ou da entrada, porque chegavam na sexta-feira ou sábado pela manhã e que domingo que não tivesse lugar, não tinha cabida o lugar. E nessa parte funcionou isso. Essa forma assim. E nos lugares, como lhes falei, que o salão já é nosso, pois aí se abre, pode-se se abrir. Desde que as pessoas comecem a chegar, se abre, pode-se abrir o salão. Para que entrem e já vão se sentando da frente para trás, aqueles que forem tomando o seu lugar, o seu devido lugar. E já depois, pelo domingo, pela madrugada lá, me mandavam um áudio, um vídeo de... Sim, na carpa, no estacionamento aí, pela manhã. Ainda não tinham aberto o salão, porque nesse lugar iriam abrir às 6 da manhã e iriam abrir o lugar. Não estava aberto. E para controlar toda essa gente assim, no momento quando se abrisse ou fosse aberto, abrindo assim de uma só vez, quando tem mais de 7.000 pessoas aí, como é que tu vais controlar todas essas pessoas entrando? Ou seja, tendo um número, tinha-se uma ordem, já de 6.000 e pouco, aquele de 6.000 não ia passar na frente daquele que tem 3.000. E tudo foi muito bem. Uma ou outra coisinha sempre acontece nessas reuniões desse tipo, mas que quando tu vens ver a bênção tão grande que houve, como que um peluzinho assim, uma coisa... Isso é uma coisa que não tem
algo que a gente depois pode estar pensando nisso. Senão que isso se deixou para trás com todas as bênçãos, ficou opacado, sem brilho, com todas as bênçãos que teve aí nesse dia do domingo. Há empecilhos assim que acontecem, onde Deus nos deu muita palavra. Martim Franco foi um daqueles que me falavam, me diziam, olha, eu não dormi nessa noite e não me deu sono, em toda a atividade não fiquei com sono. Eu não senti cansaço de nada, coisa alguma. Havia um ambiente tão formoso, uma unção tão grande que não me deu sono. Não fiquei sonolento e não dormi durante a noite. Eu estava como se eu tivesse dormido. E muitos assim também que não dormiram nessa noite. Preparando tudo. E quando chegamos, já subiram o vídeo? O resumo? Ficou bonito o resumo, onde se vê a parte onde nós chegamos pela madrugada aí, onde os irmãos estavam, e compartilhar com eles uns momentos aí. E fazia frio. Mais frio. Eu tinha o microfone já e quando ia soltar quase não pude, porque fria. Eu não levei luvas porque estava muito frio. Muitos me escreviam às 2 da manhã ou 3, irmão, aqui faz um frio insuportável, mas eu estou aqui esperando a bênção. E toda noite eu olhando, vamos logo para lá, vamos. E tivemos esse companheirismo aí de madrugadazinha, quase às 5 nós chegamos, às 5 um pouquinho antes, não é verdade? 4:30 por aí. 4:30 por aí, mais ou menos. Para depois, graças a Deus, abriram o salão. Que horas? Quase às 6 horas. A hora que falaram, um pouquinho antes, talvez. Abriram o salão e tudo foi muito bem ordenado e tudo, verdadeiramente. Vimos a unção de Deus aí no meio dessa atividade, dessa reunião onde Deus nos falou muitas coisas importantes aí. E o milagre tão grande que Deus está fazendo neste tempo é a revelação. O que Deus está realizando, fazendo, é o maior que tem acontecido neste planeta Terra. O que aconteceu neste planeta Terra. Só os escolhidos de Deus estão vendo esse milagre. O milagre da palavra da revelação. Não existe milagre que se aproxime, nem sequer um pouquinho, se aproxime um pouquinho desse milagre tão grande, que é o milagre da revelação. E vejam vocês, no tempo de Jesus, quando tinha gente assim, uma multidão de gente, e eles os sentou de 50 em 50, ele tinha o seu jeito, a sua forma, para ter um pouco organizada a gente, as pessoas. Senta-os de 50 em 50. Ou seja, aqui tem o seu estilo, a sua forma, o seu jeito. Aqui nós, então, buscamos a forma, o jeito, o nosso jeito do nosso tempo atualizado, o atual. E tudo isso tem um significado muito grande também. Agora, quando a gente vê, a pessoa vê o cumprimento das Escrituras e a gente conversa assim, nós meditamos naquilo que Deus realizou, fez, e vemos cada etapa sendo cumprida, e como esse avivamento vai crescendo e vai avivando o povo, o qual estava esperando esse avivamento, o povo. Isso nos enche de regozijo, de gozo, saber que Deus está cumprindo a sua promessa. E que Ele não é demorado, ele não fica tarde. Tem uma escritura que fala disso, ele não se tarda. Vejam como aquilo que o reverendo Branham falou é o que nós estamos vendo, sendo cumprido, sendo materializado. Ele viu uma atividade, reunião,
o fim dela, quase no final dela, lhe foi permitido ir até essa atividade, mesmo que de lá para cá se vê que especificamente Deus o levou até esse lugar e quis que ele falasse daquilo que ele viu. Vamos dizer que ficasse assim como um testemunho para todo o cristianismo, de que no fim do tempo Deus iria estar operando numa grande carpa catedral e que iria estar realizando uma obra. Ninguém pode dizer, agora, ninguém pode dizer, isso é uma invenção de fulano e de fulano, que se está colocando em uma tenda e que quer fazer um trabalho, um labor, senão que está fundamentado nas Escrituras e na visão do reverendo William Branham, ou seja, que é algo escritural, escriturístico. E, enquanto vai se aproximando esse tempo, os escolhidos de Deus vão vendo todas as etapas ou fases e ser bem-aventurados de estar em todas elas, até chegar nessa que o reverendo William Branham viu. Tudo culminará, concluir-se-á, vamos dizer, nessa atividade. Não se sabe se depois há mais algumas, há mais, porque depois eles desceram. E vejam, o anjo, quando está mostrando isso, o anjo para o reverendo William Branham, ele sabia de tudo, de tudo que se estava realizando nesse quartinho. E ele lhe dizia, olha agora. E dizia, mas por que aí dentro? Ou seja, que ainda que a sexta dimensão se conhece tudo, lembre-se de uma mensagem que eu falei, que Abraão, falando isso de Abraão, o pai da fé, quando diz ao homem rico, o homem rico diz que mandasse a Lázaro com o seu dedo molhado em água, mas quando diz, então mande-o até meus irmãos, minha família, para que creiam e não passem, não venham para cá. E aí é que ele diz que lá na sexta, no paraíso, se sabia de tudo. Algo assim diz. Depois a gente põe isso aí no estudo para refrescar a memória sobre isso. Mas olhem que, neste caso, até mesmo os da sexta dimensão não conhecem o mistério que há aí dentro, o que tem aí dentro. Ele mesmo se perguntou, por que aí? Agora, olhem esse mistério, no qual, no céu, quando foi aberto o sétimo selo e aconteceu silêncio no céu, essas pessoas que estão aí, todavia ou ainda, mesmo com essa abertura, todavia ainda não conheciam esse mistério. Enquanto se estivesse cumprindo na terra, eles iriam tendo esse conhecimento que sai por aí. Vamos para lá, porque o edifício aqui, porque nós fazemos assim, isso ao vivo não tem problema, o edifício está tapando. O sol não bate na gente aqui. Aí, agora sim. Fugindo do sol. Agora, olha que ele aí viu tudo o que estava acontecendo, ou seja, na parte de fora. Viu o resultado na parte de fora. Pessoas entrando doentes, saindo curadas. Mas não sabia, não conheciam, não conhecia o que é que estava acontecendo aí dentro. Quem era que estava ministrando? Ele viu a coluna de fogo repousar. E vejam que Deus nos deixou isso até aí. Não ficou até aí. Ele o levou onde a coluna de fogo tinha repousado. Ou seja, que quem lhe mostrou tudo isso? O anjo. Portanto, as pessoas que neste tempo final estão vendo o que Deus está
realizando, esses são os escolhidos que estão sendo preparados para a transformação em rápido. Eles, pela revelação, eles têm conhecido e estão vendo o que o Senhor prometeu, que em uma grande carpa catedral se iria manifestar, ou iria se manifestar, e que aquele que está lhes mostrando para o povo tudo o que está acontecendo é o anjo. Assim como estava mostrando ao irmão Branham tudo o que estava acontecendo aí, o anjo do pacto, a coluna de fogo, o Espírito Santo, é a que está realizando, fazendo a obra, e é a que está revelando para o povo essa fé de rápido, essa revelação do sétimo selo. Assim como obrou através do irmão Branham na primeira e segunda etapa, é por isso que muitos, no final, virá o choro e a lamentação, o lamento, porque se darão conta que essa obra que se estava realizando era a obra do anjo, do pilar de fogo, da coluna de fogo. E vai ser o choro e o lamento vai ser tão grande, o choro e a lamentação. Vejam que para algumas pessoas, eu não sei se nós chegamos a falar isso em alguma conversa, de como é que a morte na grande tribulação vai fugir deles. Tocou-se assim por cima, só por cima. E tem um monte de anotações que tem aí, que eu tenho para abundar em tudo isso aí, falar mais de tudo isso aí, porque preste atenção que alguns vão buscá-la e não vão achá-la, não vão encontrar. Outros a vão achar ou vão achá-la. Agora, o que Deus está cumprindo neste tempo é algo tão e tão grande que a própria grandeza, ao Deus mostrar, mostra isso em simplicidade. E estamos no ponto de chegar numa etapa de uma vindicação mundial, confirmação mundial, onde se estará mostrando que Deus está no meio do seu povo, obrando, e a boca dos críticos será fechada. Mas Deus não pode adiantar nada até que continue se manifestando esses espíritos, continue se manifestando, os quais, como sabem que resta pouco tempo, o diabo sabe disso, e esses espíritos que precisam de instrumentos para obrar também sabem disso, e usam pessoas para ter essas últimas manifestações. E como o diabo é tão teimoso, bruto, porque ele é terco, ele sabe que ele resta pouco tempo. E, portanto, vai tentar fazer sua última obra, sua obra final, na sua máxima expressão. Seu máximo empenho. Tudo que ele possa usar para atacar a obra de Deus, ele vai usar. Lá ele usou o sumo pontífice e os fariseus e todos eles. E os usou na sua expressão máxima, crucificando Jesus. Olhem, se lá houvesse ou existisse, esse povo tivesse tido a tecnologia que temos agora, aí haveríamos visto na história, ou teríamos visto na história, tudo que os discípulos certamente postariam Jesus com eles aí, e depois da ceia,
certamente subiriam aí essa última ceia, fariam o download dela e gravariam a Judas Iscariotes saindo pela porta e estivesse estariam com o conhecimento de quem era. Mas, por outro lado, também teríamos visto a Judas fazendo os posts e dizendo, olha, esse aqui pensa que é tal coisa, olha o que ele está fazendo aqui, olha o que ele está fazendo lá ou acolá. E os outros seguidores de Judas, porque esse número foi aumentando, continuou aumentando. E outro, olha assim, tal coisa, e olha o que disse que ele iria fazer. E olha tal, ele está fazendo de uma outra forma. E todos saberiam disso, ficariam inteirados do que Jesus estava fazendo com esse grande movimento, no qual, quando já iria entrar ou ia entrar, vejam, já nessa parte de prendê-lo, também essa algazarra deles, essa movimentação, enquanto Jesus e seus discípulos tinham um avivamento lá. Judas com os seus seguidores e com todos os outros grupos tinham um outro avivamento. Um avivamento os iria levar para obter todas as bênçãos contidas na obra que esse homem estava realizando e que depois iria ter a sua parte final ou conclusiva na cruz, e outros tinham um avivamento para ir ao inferno. Cada qual com o seu próprio avivamento. Cada uns sendo pró e a favor do programa divino e outros zombando, burlando e falando contra daquilo que Deus estava realizando. Zombando e mofando-se. A terceira etapa é para todos os grupos. Portanto, em cada uma das etapas, sempre vai se achar a esses grupos sendo manifestados. E ele me dizia, tu tens sempre que falar dos três grupos, porque a terceira etapa impacta os três grupos, e dentro da parte onde já está por se abrir para o mundo denominacional, dentro da igreja, está acontecendo essa separação, essa segregação, a qual Deus não pode derramar as bênçãos contidas. Nessa terceira etapa, o que vai acontecer num certo determinado tempo, até que os incrédulos saiam, ou até que não saiam os incrédulos. Isso está sendo feito hoje. Portanto, todos os grupos se veem ou são vistos, são mostrados em cada atividade. Tu vês que sai Deus fazendo algo, realizando algo, e você busca, procura que logo em seguida, rapidamente o diabo sai, zombando e fazendo também o seu trabalho. Logo em seguida. E às vezes podemos dizer assim, uma das pessoas, ele já entende, mas foi uma grande bênção. As pessoas continuam te mandando coisas, fazem isso, faz aquilo outro. Olha, fizeram isso, olha, criticaram aqui, disseram aqui, zombaram aqui, mofaram. Deixa, não tem problema nisso. Tudo isso é uma vindicação, uma confirmação de que aquilo que o irmão Branham falou e o nosso irmão William, de que viriam zombadores, ou vocês pensavam que os zombadores eram de fora? São de dentro. Aqueles que vocês vejam, aquilo que vocês veem vejam nas redes sociais zombando, mofando, são os mesmos que estariam no grupo de Judas Iscariotes com aquele grupo e teriam postado isso naquele tempo. Agora, esses espíritos usam outros véus de carne, outros personagens, mas são os mesmos espíritos. Ou seja, aqui vão se identificando esses grupos, vão se identificando. Veja uma atividade tão formosa, um avivamento mundial
que foi realizado ontem, como nas outras reuniões antes de ontem, as outras que nós tivemos, e pelo outro lado, o inimigo também dando testemunhos falsos, e inventando coisas e interpretando coisas pelo outro lado. Lembre-se que esse foi um. E ficaram 11. Um foi embora e ficaram 11. Tudo isso foi falado, mas esse grupo continuou crescendo. E continuou crescendo. E continuou postando lá naquele tempo, postando tudo o que Jesus e seus discípulos estavam realizando, fazendo. Por quê? Porque tinha ido, tinha se ido, que ele conhecia como as coisas se moviam, se faziam, e ele sabia as coisas da Escritura. Houve um momento onde o irmão William disse que iriam dizer que não é assim. Tu te lembras disso? Não sei qual foi a mensagem, mas ele disse, vão dizer que não é assim, não é desse jeito. Quando começa disseram isso para Júlio, nosso irmão William disse para Júlio, que quando começar tudo isso, vão dizer que não é quando começa. Quem vai dizer que não é? Não é os de fora, são os mesmos de dentro que foram, que saíram. Porque, olhem, para começar toda essa etapa, Deus não iria ter essa etapa com incrédulos e com zombadores dentro. Façam o trabalho fora da minha casa, não a farão dentro, não farão o trabalho dentro. Aí aqui estão os latigaços, os chicotadas para tirar para fora, todos os que estão vendendo aí no templo, ou estavam vendendo no templo. Vejam, houve uma limpeza da casa. Ou seja, limpamos a casa, tiramos todos esses lá para fora, para Deus começar esse labor, esse avivamento já nessa escala que já tinha começado e está tendo continuidade, continuando no tocante à revelação da palavra, mas todas as etapas vão se entrelaçando em todas as fases, e todas as fases contidas nessa terceira etapa vão se entrelaçando. Mas para chegar nesse nível onde vai se vindicar, confirmar quem é que está fazendo, realizando tudo, não vai ser no início, porque senão não estaríamos aqui metidos. E vão ser novamente os roubam cena, porque esses roubam a câmera, ou seja, roubam a cena. Lhes encanta isso, e ser protagonistas. Tem mais uma palavra, não os teríamos aqui dentro. E bom, mas vejam vocês, Deus sabe que espírito cada pessoa tem. O irmão Miguel uma vez disse, você pode ser o mais manhoso do mundo e pode tentar fazer as coisas o mais oculto, escondido possível, mas de Deus não vai poder esconder. Não vai se esconder de Deus. Ou seja, que Deus conhece o coração. Ele sabe. E vejam como ele conhece e sabe a forma para tirá-los do grupo. Agora vejam que em cada avivamento tem-se resultados onde se pode ver nos resultados esses grupos sendo manifestados. E podemos ver aí que quando se manifesta o grupo de escolhidos de Deus, você os vê com esse gozo, com essa alegria e esse regozijo. E por outro lado vê o outro grupo. Aqui a gente diz estão mordidos. A gente fala assim, mordidos. E como não fazem parte do avivamento, falam um monte de coisas, mas lembre-se que cada um vai trabalhar e está trabalhando para aquilo que vai receber. Um irmão me escreveu de madrugada, irmão, isso me ferve, olha o que foi colocado aqui, puseram ali. Lembre-se, calma, que eles estão trabalhando para aquilo que eles vão receber. Deixe-os. Deixa-os. Pelo contrário, tu tens que ficar alegre, ficar feliz. Mas como vai se pôr feliz? Porque as Escrituras estão se cumprindo. É o cumprimento das Escrituras. Está se cumprindo tudo ao pé da letra, tal como foi profetizado. Que haveria um último avivamento e que haveria zombadores no final também. Tem que aparecer de algum jeito, tem que aparecer. E aí você os vê.
E agora não é que podem dizer, não, é que eu. Agora até os nomes eles colocam aí. Olhem como a quarta dimensão, Deus também a usa nessa forma. Ficam gravados até os nomes daqueles que estão contra, são contrários. São colocados os nomes aí e são tirados do livro da vida. Preferem estar escritos nos livros terrenos e ser tirados do livro da vida. Porque uma pessoa assim não está escrita no livro da vida do Cordeiro. Jamais. Agora vejam que essas coroas não se perdem. A de Judas, olha, preste atenção, Judas estava escrito no livro da vida. E a sua coroa foi colocada em um que estava escrito no livro da vida do Cordeiro, Paulo. E tu dizes assim, mas como? Um que estava escrito no livro da vida, que tinha uma coroa de apóstolo, e um que estava escrito no livro da vida do Cordeiro não tinha essa coroa? Como é possível isso? Agora vejam que vão ter muitas surpresas, vão haver muitas surpresas. Vai se ter neste tempo final. As quais Deus não está olhando que o ministro, que é uma pessoa de importância, que fez um grande labor, um labor importante no ministério do irmão Branham, no ministério do nosso irmão William. Não, eu fui quem mais colaborou. Ele foi o meu amigo pessoal. Vão ter uma tremenda surpresa no fim. Procure o que você está fazendo hoje, que é a mesma coisa que faria no tempo de Jesus. Exatamente a mesma coisa. Agora olhem como Deus nos está mostrando quem é trigo e quem é joio. Olha o simples que Deus está cumprindo essa promessa. Antes, se via que todos eram iguais, se via assim. Mas quando chegou o tempo de Deus enviar os anjos ceifadores, segadores, esses ministérios, aí então o povo, junto com o mensageiro, ia estar se dando conta, percebendo que do lado que você tinha, do lado era um joio, estava sentado junto com o trigo, o joio. Agora olha aí, tem um lugar onde ele fala, diz das coroas. Ele fala das coroas em um lugar. É um pedacinho aqui. De uma mensagem que ele a intitulou Buscando a Bênção de Deus. Ele diz: agora lembre-se que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, aquele que luta pela bênção de Deus a obterá. E sempre haverá uma forma, um jeito que Deus proverá para que a pessoa obtenha essa bênção. Porque aqueles que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam para o bem. Na manhã da segunda-feira de ontem, pela manhã, então íamos por aqui para o aeroporto, passamos por aqui para o aeroporto e passamos aí por onde é o caminho que fica aí mesmo, desviando aí, um desvio na direção do aeroporto, mas você se desvia um pouquinho, aí está o salão dele. Iríamos no domingo pela tarde, quando voltássemos da atividade que é no outra extremidade, seria para o norte. E do norte, iríamos para o sul. Vamos falar assim, mais ou menos para o sul. Assim, nisso aí. E na tarde de domingo, iríamos na tarde de domingo, mas Deus sim... um tráfego pesado, e aquilo era, vamos dizer, que sem esse tráfego era 45 minutos, mais ou menos uma hora, onde tínhamos ficado, e levamos 3 horas. Isso era desesperado estar aí nesse tráfego, carro por todos os lados, e de onde se vinha carro, assim é São Paulo também, Cidade do México, são lugares, os choferes, as pessoas que dirigem aí são fortes, não é para qualquer um.
os motoristas. São bons. E no caminho aconteceu algo. Íamos saindo da atividade ou reunião. Saímos como às 5 horas, 6 horas, como às 6 horas. Quase que eram 6 horas da tarde, 18 horas. E bom, isso... Vamos chegar às 6h30, 7. Porque Camilo tinha me dito, vem para que tu vejas. E nós passamos rapidinho aí. Eu vou com a família e já para chegar já no outro dia iríamos viajar, ou seja, ontem. E nós arrancamos, vai tu na frente. Ele foi na frente. E prepara tudo, então eu vou indo e dou uma conversa aí, conversamos com vocês, eu saúdo vocês e ele foi na frente. Praticamente terminando a reunião aí, Camilo arrancou, foi para estar lá e ele nos estava esperando lá com os irmãos, alguns que já tinham ido com ele para estarem rapidinho lá. E quando nós saímos, então veio esse tráfego pesado e de momento uma dor de estômago em mim. E eu escrevi a Júlia, olha, fala para Camilo que eu não me sinto muito bem. E eu escrevi a ele, e estava na outra caminhonete, Julian estava no outro caminhonete. Fala para ele que melhor eu passo amanhã, porque eu não estou me sentindo muito bem. Do estômago me doía uma dor assim esquisita. Tu lembra da dor que eu tinha te falado uma vez, Pito? E eu dizia, mas Senhor, vamos dizer que isso já estava consertado, corrigido isso. Isso aqui está esquisito. E eu meditando, Senhor, guia-me. O que é isso que está acontecendo comigo? E quanto é que falta? Não, 1h30 ainda, pelo GPS, 1h30 faltando. E a dor aí, cancela. Diz para Camilo que nós vamos direto para o hotel. E que amanhã pela manhã a gente vai para... E já quando cancelamos, chegamos como às 9 mais ou menos por aí. 9 mais alguma coisa, já eram quase as 10 horas. Aí nós ajeitamos as maletas e à noite eu passei, quase que eu não dormi, de segunda-feira de domingo para segunda-feira quase não dormia, arrumando as maletas. E pela manhã eu me preparo, me banho, me preparo, me visto. E quando vamos no carro para ir até Camilo, para ir para o aeroporto, eu sinto que não tenho dor em nada e diz, mas isso me aquietou? Eu nem tinha percebido quando... Se me saiu isso, me tirou isso. Vê? Se me tirou, foi tirado. Chegamos no local e lá Camilo nos mostrou, eu não tinha ido até lá. Ele me mostrou o lugar, não tinha ido ainda. E depois um irmão me disse, irmão, eu não pude ir na reunião, na atividade, porque eu tinha um turno no trabalho e não tive oportunidade de dizer que me liberassem. Me escreveu, creio que foi nesta manhã que me escreveu, mas graças a Deus que Deus me permitiu até te saudar, porque eu estava aí no local pela manhã, no local do Camilo, e pude saudá-lo e apertar tua mão. Você me saudou, apertar tua mão. E eu dizia, eu não fui para a reunião, nem eu pude te ver. E agora você vem até aqui e me saúda, me cumprimenta. E eu digo, Senhor, tu moveste tudo isso. Era só por esse aí. Moveste céu e terra para cumprir o desejo desse irmão. E eu disse, Senhor, se foi assim, isso que tu permitiste com todas essas coisas, por causa dessa pessoa, graças, Senhor, que tu fizestes assim. Que tudo, vejam vocês, Deus pode se mover, vai se movendo, desde de um até um monte de gente, muitas pessoas, ou seja... Todo escolhido de Deus é tão valioso, vale tanto para Deus, que Ele pode mover céu e terra por causa de ti. Pode fazer tudo o que Ele tenha de fazer. Se tiver que descer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anjos para ajudá-lo, te ajudar em algo que você está pedindo, desejando, Deus faz. Deus faz isso. Olhe se você é tão valioso para Deus, olhe para ver. E aí Deus nos deu
uma bênção tão grande. Tivemos que cortar algo aí, eu não sei se vocês perceberam isso. Eu disse, tira isso, mas está gravado aí, o que nós falamos aí. Certas coisinhas. E tudo isso Deus permite que fique gravado para que depois, mais adiante, então seja colocado, se coloque assim o inimigo não atrapalhe aquilo que Deus está realizando, fazendo. Mas, vejam, tudo é em simplicidade. Vimos uma atividade, tivemos uma atividade onde nós vimos a glória de Deus sendo manifestada aí. O tempo passou correndo, voando. Como Deus nos deu tanta palavra e como nos mostrou que esse mesmo anjo, que é o sétimo selo, ele é o sétimo selo para a igreja. A vinda do Senhor é para Israel. É a sétima trombeta, Moisés e Elias. Esse mensageiro de Israel é o mesmo que a igreja tem neste tempo. O qual Deus nos mostrou isso aí. Vejam que a igreja é quem o recebe, o conhece, é da família, mas quando eles venham, também vão ver que também é da família. Ou seja, que é parte, faz parte deles, como também da igreja noiva. Assim que vamos ir vendo como é que Deus vai estar cumprindo tudo o que ele prometeu e foi mostrado para o reverendo William Branham. E do qual nós somos parte desta trajetória, percurso que dia a dia está se realizando, e é essa história que está sendo cumprida, está sendo manifestada, essa história sendo manifestada, enquanto vai se cumprindo, vai em cumprimento, vai ficando na história, enquanto em cumprimento se cumprindo. A parte de Deus e seu programa com os escolhidos, mas também a história desses espíritos do diabo da quinta dimensão também vão fazendo história, também vão ficando escrito, vai ficando escrito na história, todos esses zombadores com nome e sobrenome. E ainda os que faltam, ou seja, vocês não ficam surpresos de tudo que esses espíritos do diabo são capazes, usando essas pessoas modernas desse tempo, e para completar pessoas que você e eu conhecemos. Porque elas conhecem aquilo que Deus tinha falado sobre uma manifestação de Deus no tempo do fim, no fim do tempo, mas como elas não são dos escolhidos que vão ser transformadas, então o diabo os usa ou as usa a gosto, como queira, a gosto e vontade. Tudo isso vocês vão ver que vai se falar de tudo isso em conversas, em estudos, na forma, em mensagens, em toda forma que se fale neste tempo final, nessa terceira etapa, vai estar se identificando esses grupos, da forma que se falar, porque a terceira etapa é para todos os grupos sendo impactados. Agora, isso das coroas, para já finalizando, olhem esta última partezinha aqui. Onde, aí nessa mesma mensagem diz, um pouquinho mais na frente diz, e quando uma bênção, uma pessoa a despreza, menospreza, haverá outra pessoa que a vai suplantar, ter a sua vez, e vai receber essa bênção. Assim é que nunca deixe que a bênção que Deus tem para vocês, Deus vai dar-se-a para outra pessoa, ou vai dá-la para outra pessoa, porque nenhuma bênção pode se perder. Mas uma pessoa pode perder a bênção de Deus se a menosprezar, a desprezar, se não a aprecia ela, se não ama ela, e se não faz um bom uso dessa bênção. Ou seja, que porque você tem uma bênção, uma posição, alguma coisa assim, você não vai usá-la ou não vai usar isso como você quiser, tenha vontade, deseje. E essa bênção, vejam, não se perderá.
Quem perde a bênção é a pessoa. E neste tempo, existem pessoas que estão recebendo essa bênção que pessoas a desprezaram. E vai haver muitas surpresas, vai se ter, as quais, no final, a pessoa quando chegar ou chegue, vai ser rejeitada. Não porque tenha feito certas coisas e venha com a sua história, contando história. Não, é que eu fiz tudo isso. Olha que eu fiz tudo aquilo. Eu fiz isto, eu fiz isto. Eu estive aqui desde o princípio, eu estive aqui assim, assado. Essa é a tua prova, neste caso. Agora eu tenho esta outra por aqui. Qual foi a tua atitude? Quando eu estava realizando, cumprindo a minha vinda? Tu trabalhaste comigo? Sim, eu lembro disso. Mas quando eu estive manifestado aqui, tu me rejeitaste. Ou seja, eu não posso ter isso aqui como uma prova ou provação, porque no final tu me vendeste, tu me rejeitaste. Virão muitas surpresas, virão neste tempo final, acontecerão. Qual é? Essa aí está boa. Qual é essa aí? Essa foi a que ele falou, sim, Revelação capítulo 4. Quando Deus vier de novo outra vez, porque o avião, aí eu estive escrevendo no avião e de repente Deus me deu um tema que eu disse ao outro, parece que tu passastes assim na frente para ir ao banheiro e eu lhe disse, olha, o tema que eu tenho aqui era o juízo começa pela casa de Deus. E me mandaste este, nós tínhamos lido em um estudo, mas eu continuei meditando, olha, pensando no tema, me veio na mente, me chegou na mente esse extrato de uma mensagem do irmão Branham, que é a Revelação capítulo 4, onde diz, quando Deus venha de novo, quando Jesus venha de novo, te surpreenderá dessa mulher da lavanderia lá na rua. Você vai ficar surpresa dessa pessoa que não fala nada, guarda o seu segredo para ele mesmo, andando humilde. Você vai ficar surpreso. Eu não preguei faz muito tempo sobre juízos, as surpresas no juízo. Não será surpresa ver o contrabandista de licores lá. Ele sabe que vai, certamente. Não será uma surpresa ver o mentiroso, o adúltero, todos eles lá. Mas a surpresa vai ser, a decepção vai ser, ou será aqueles que creem que vão e serão devolvidos. Esses que disseram, espere um minuto, minha mãe pertenceu a esta igreja, meu pai pertenceu a esta igreja, meu avôzinho, minha avózinha, e eu fui membro aí por toda a minha vida, afastai-vos de mim, obradores de iniquidade, nem ainda os conheço. Não sei de onde são, porque vejam, aqueles que ficaram lá embaixo, que creem, pensam que estão em cima, isso é o que eles pensam, ou creem. Isso é o que eles pensam deles. Ou isso é o que eles pensam, estão mais embaixo do que muitos, até mesmo dessa mesma era, porque esses são os que o diabo esteve usando e vai continuar usando mais e mais. São os mais próximos e que mais têm mais conhecimento deste tempo. E por causa disso, o diabo vai usar essas pessoas para cumprir o que foi falado e profetizado, que haveriam imitadores, personificadores, zombadores, os críticos, que criticam muito todas essas coisas. E isso corresponde a esses grupos. Essas coisas correspondem a esse grupo. Assim que o juízo começa é pela casa que o juízo começa. E preste atenção que antes do juízo sempre vem uma advertência, um aviso. Deus é justo. E para receber uma bênção, sempre tem algo que a pessoa tem que dar ou oferecer. Vejam, para a primeira vinda do Senhor, houve arrependimento. Para recebê-lo, arrependido de coração, para recebê-lo. Veja, uma das coisas que se tinha de ter
Agora vejam que, para a bênção de Deus, neste tempo final, volta, esse ciclo de arrependimento volta. Assim que algo está se movendo no programa divino, e disso nós tocamos algo no domingo a respeito disso. A pessoa quer buscar cura, quer buscar que Deus o cure, tanto espiritualmente, porque há doenças espirituais ou espiritual como físicas. Mas olhem, tudo que abrange e abarca isso. Primeiro tem que se arrepender de coração. Mas, pelo outro lado, nós vimos como Deus nos tem mostrado que também podem vir doenças por causa de pessoas que falem contra desse escolhido. Mas, por esse ângulo, vejam que é para achar o favor de Deus. Ou seja, que a pessoa tem que olhar por todos esses lados, porque podem dizer, mas Senhor, eu não falhei, porque me chegou isso veio até mim, ou isto aqui, aquilo outro. Bom, pois, tu tens que entender que Deus está e vai cumprir em ti ou contigo, o achar o favor contigo. E quando a pessoa conhece todas essas coisas, a pessoa vai vendo que é o programa divino obrando em cada escolhido, porque isso é individual. O favor é a graça. Assim que Deus nos ajude neste tempo a estar preparados, porque o juízo começa pela casa. Portanto, queremos receber das bênçãos de Deus. Queremos receber as bênçãos de Deus e não trabalhar para os juízos. Que Deus nos ajude a todos os escolhidos a continuar nos preparando para a nossa transformação e rápido. E conscientes de que não é surpresa tudo o que façam contra do programa divino e o que falem, todas essas coisas. Bem melhor, você tem que ver que são as escrituras que se estão cumprindo. Não é surpresa. São escrituras que estão sendo vivificadas também em pessoas ou nas pessoas, mas na parte negativa. Nós somos escrituras sendo vivificadas da parte de Deus e do seu programa. Cada um vai fazer a parte que lhe cabe, que lhe corresponde. Assim que damos graças a Deus por continuar cumprindo escrituras de Deus e do seu programa. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Isso é um pequeno resumo que lhes trago dessa atividade que aconteceu lá em Bogotá, na Colômbia, a qual não tinha forma da gente ir embora daí, do ambiente tão formoso que existia aí, que havia, e pela recepção do povo, no tocante à palavra, no que diz respeito à palavra, e como seguia fluindo, continuava fluindo, e não tinha forma de parar em tudo aquilo que havia aí para esse tema, e o qual podemos dizer que aquilo foi uma introdução dele a tudo o que esse tema leva ou abarca, o que é o mensageiro a Israel, porque aí está tudo. É um tema que abarca, abrange tudo, e somente pegamos um ladinho, uma beirinha dele, do que é esse tema do mensageiro a Israel. Graças a Deus que o povo latino-americano e caribenho tem identificado esse mensageiro, qual brevemente o povo hebreu o identificará também. Aí, já os escolhidos de Deus disseram, este é. E é isso mesmo que o povo hebreu dirá. Este é quem nós estamos esperando, mas a igreja noiva já o tem tido e estamos desfrutando em família. Tudo que foi prometido no comum do povo, no normal do povo. E quando a pessoa vê, a gente vê pessoas que chegam assim desde cedinho, estão esperando pela bênção. Isso me lembra esses tempos de Jesus, quando os sentava aí de 50 em 50 e também os colocava de uma certa forma no monte, sentados, para ele ir até lá falar com eles. Amém. Esse é o mesmo ministério de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É algo
É um detalhezinho muito importante, esse detalhinho. Ele sempre estará com seu povo. Critiquem ou não critiquem, isso sempre vai existir, como temos falado, as críticas, mas ele continuará sendo ele mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, para sempre. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E lembrem-se, Deus está com seu povo, esse anjo está com seu povo, e é ele quem nos está mostrando tudo, tudinho que ele prometeu. Sempre é o anjo. Tenha isso sempre em mente. Sempre. É e será o anjo. Sempre. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por estes momentinhos hoje, terça-feira, 20 de agosto deste ano 2024. Samuel Garcia faz aniversário hoje, o reverendo Samuel Garcia, que Deus te abençoe grandiosamente lá em El Paso, Texas. Samuel Garcia, já estaremos nos vendo brevemente lá. Assim que Deus te guarde, te abençoe, continue te usando grandiosamente na obra neste tempo final e a toda a congregação de lá. Que Deus os abençoe também grandiosamente. A todos os que estão fazendo aniversário hoje também, neste mês. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E o tema? O tema deste momento, pois imagina tanta coisa, tanto que nós falamos aqui de várias, mas podemos colocar o que Deus está realizando, que foi aquilo que Ele prometeu sob o cumprimento da visão da carpa da tenda, que o povo estaria vivendo no fim do tempo, no tempo do fim, que o povo que estaria vivendo no tempo do fim teria um avivamento no qual a igreja noiva, ao qual a igreja noiva receberia e que nas eras nunca aconteceu nas eras. Ou seja, que esse avivamento o traz, o Senhor o traz, é o Senhor que o traz na sua vinda, o qual estaria revelando o mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. Ou seja, que a revelação do sétimo selo que aconteceu no céu, houve silêncio no céu, e lá está tudo está em silêncio, silenciado, e não se vê nada se movendo, se mexendo. É porque na terra algo estaria acontecendo na terra. É porque na terra é que está esse avivamento. Na dispensação da graça, vejam, havia gozo no céu, um avivamento no céu quando o pecador se arrependesse. Mas agora, vejam, o avivamento é na terra, no meio da igreja noiva, porque os trovões estão sendo soados na terra e se estaria realizando, fazendo essa obra da abertura do sétimo selo, e a abertura do sétimo selo era o avivamento que tinha sido prometido ou foi prometido. Portanto, com a abertura desse sétimo selo, a igreja noiva teria o último avivamento. O último avivamento. Foi para mim um grande privilégio poder saudar-lhes e compartilhar esses momentinhos sobre este tema, o último avivamento, que é o que nós estávamos esperando e fazemos parte dele, desse avivamento, desde o seu começo, o seu início. Que formoso é vê-lo crescer desde o início e fazer parte desse avivamento e vê-lo já nessa etapa onde ele está e continuar seguindo e continuar vendo até que chegue nessa última etapa ou na etapa final onde será a total coroação deste grande avivamento que começou e ele não parará. Não importa o que aconteça, continuaremos até a meta, até chegar na perfeição. Mas lembrem-se que o juízo começa pela casa. Que Deus sempre nos ajude, sempre. E Deus examine, esquadrinhe nossos corações e veja aí a sinceridade que nós temos com Ele. E nos examine com a Sua palavra e através da Sua palavra e veja que desejamos agradá-lo em tudo e que desejamos servi-lo de todo o coração e desejamos receber Suas bênçãos. E desejamos já irmos para a ceia das portas do Cordeiro. O último avivamento. Que Deus abençoe e guarde a todos. Que tremenda, assim, por cima a gente fala o que aconteceu. Vocês vão ver o videozinho aí, como é algo
Muito tremendo, extraordinário. Como é o amor do povo. Em muitas partes ele dizia e falava o amor, os que amam a sua vinda. E muitos chegavam até lá, até mesmo com torções, com problemas físicos, com muletas, e tinham muitos também em cadeiras de rodas. E qualquer um dirá, mas olha, entraram aí e saíram igualzinho, saíram igual. Esse saiu mais são que aquele mesmo que está falando isso. Que está falando assim, eu está falando isso. E que tenha muito cuidado, porque se isso já não aconteceu, que eu estive vendo nessa madrugada, se isso já não aconteceu, essas pessoas possivelmente, isso vai para essas pessoas e muito pior do que elas falaram dessas pessoas que estavam lá inválidas, ou algum familiar deles. Volta para essas pessoas que estão falando assim, isto aqui não é brincadeira. E vão estar vendo que aquilo que eles falam contra e ficam zombando, até mesmo dos inválidos e de todos esses, de tudo isso, isso reverte para eles, vem de volta para eles. E você os vai ver sofrendo isso ou uma coisa pior, essas pessoas. Quando ele amaldiçoou a figueira, qualquer um dirá, como é que ele vai amaldiçoá-la em vez de colocar adubo nela? Jesus, amaldiçoando, ele diz essa palavra, mesmo que foi o comentário que diz, e amaldiçoou a figueira. Foi um comentário, algo assim se fala ou se diz. Olha para ver como, diz aí, porque vejam, se esteve falando as bênçãos, e também se está falando do alerta, avisando. Mas quando esse profeta fala, já não tem como voltar atrás. E poderão dizer, olha este aí, que está dizendo, pode dizer isto e aquilo. Olhem, Jesus, pela manhã, isto é, Mateus 21, pela manhã, olha, vamos ver aqui, Pito, traz para cá, Pito. Vai rapidinho, mas olha o que vai fazer. Pela manhã, voltando à cidade, teve fome. E vendo uma figueira perto do caminho, foi até ela e não achou nada nela. Se somente folhas achou e lhes disse, nunca jamais nasça de ti fruto em ti. E depois a figueira se secou então, imediatamente. Vendo isto, os discípulos diziam maravilhados, como é que secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu e lhes disse, em verdade, vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não apenas fareis isso da figueira, senão que se a este monte disseres, lança-te e joga-te no mar, será feito. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Tem outro lugar onde fala vamos ver, ergue-te e te precipita-te no mar. Assim será feito. Foi essa aí. E passando pela manhã, se foi no outro dia, viram que a figueira tinha se secado desde suas raízes, ou desde as raízes. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, se secou. Eu amaldiçoo todas essas pessoas que têm zombado neste tempo final da terceira etapa e daquelas pessoas que estiveram ou que estão inválidas e que estão inválidas, eles ficaram zombando dessas pessoas, que lhe caia toda a maldição de Deus neles. Deus está falando. E verão que desde as raízes serão secados, ficarão secos. Isso não é brincadeira. E Deus fez o aviso, a advertência, porque depois o juízo estará caindo de dentro para o mundo, até o mundo, porque vejam depois que na grande tribulação que já se verá tudo isso, já nessa escala a nível mundial, na grande tribulação, mas o juízo começa pela casa. Hoje se falou maldição sobre essas pessoas. Que Deus os abençoe e os guarde e ajude a todos nós a
continuar agarrados do anjo do pacto da coluna de fogo e que tenha misericórdia, o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de seus filhos, os que amam a sua vida, os que valorizam a sua bênção e a bênção e a coroa que Ele nos deu, nos tem dado. Que Deus nos guarde e nos ajude a ser fiéis à sua palavra e às suas promessas. E depois vocês verão que vão dizer, olha esse amaldiçoando, e Deus não amaldiçoa. Ele amaldiçoou na primeira vinda e amaldiçoa na segunda vinda também. Lembre-se que Ele traz bênção e está abençoando os seus filhos, mas também amaldiçoando os filhos do mau, o joio. Neste tempo final do fim se cumpre exatamente a mesma coisa que se cumpriu na primeira vinda. Assim que sempre lhes digo que isso aqui não é jogo, não é brincadeira. E ninguém pode dizer depois, a mim não me falaram nada, coisa alguma. E está como juiz. Ou seja, que aí não tem forma, não tem jeito de escapar de um Deus que está obrando neste tempo em misericórdia para os escolhidos de Deus, mas em juízo para aqueles que o rejeitam. Elias e Moisés. Aquele que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. Aquele que não recebe, o que é que vai receber? Ora, juízo, maldição. Tão simples assim. Ou seja, que não é algo que não é do conhecimento, senão que é algo escritural, escriturístico. Isso está em Deuteronômio 11, 26. Eis aqui eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. E olha como eles lutam, os escolhidos de Deus lutam pela bênção, olha isso. Até desde cedinho. É por isso que muitos vão ser julgados por causa disso, mas também Deus põe aí a maldição. E como pessoas lutam, mas estão desejosos por receber a maldição. Uns lutam por receber a bênção e outros, como eles se esforçam, olha, lutam para ser o primeiro, os primeirinhos. E logo em seguida aqueles que dão gosto, gostei, coraçãozinho, e eles trabalham em luto para as maldições, pois vão receber isso, as maldições. E os filhos de Deus nos foi posto na frente, diante a bênção, a temos agarrado, agarramos, e ninguém nos tirará essa bênção. Somos abençoados, diz ele, eu os abençoei e serão benditos, abençoados. E olha como usam essa escritura também. Não, ele disse aqui que somos abençoados, somos benditos, e ninguém tirará essa coroa, essa bênção, ninguém tirará essa bênção. Olha, para que vocês saibam um pouquinho, isso não era para vocês, isso era para nós, os deste tempo que estão recebendo as bênçãos contidas na terceira etapa, nesse avivamento. Lembre-se que aí estavam todos juntos, misturados, e se falava para todos. Não agarre, não pegues promessas que não são para ti. Elas são para nós, isso é para nós. Porque tu estás te colocando na posição de um zombador e de um crítico por causa disso. Portanto, tu não estás nessa posição da bênção. Olhem como a pessoa se coloca, se põe. Como a gente sabe de que lado estão. Isso é simples. A própria palavra, a mesma palavra mostra de que parte, de que lado é você. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa é uma outra. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua descendência. Ou seja, o que a pessoa faz vai repercutir. É repercutir que se fala? Até sua descendência. Ou na sua descendência. Foi essa. Ou seja, essa já foi. Ou seja, isso vai, essa decisão da pessoa, olhem a decisão de Saul, ele lançou a perder toda a sua descendência, não se teria chamado o trono de Davi, senão o trono de Saul, ou seja, ele, por aquilo que ele fez, toda a sua descendência não teve essa bênção do trono.
se perdeu. Deuteronômio 30 também diz, 30:19, os céus e a terra chamam por testemunhas hoje contra vós, que vos tenham posto adiante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí fala da bênção. E a maldição faz referência ou se refere a quê? À morte. E a vida se refere à bênção. Vejam. Esse é Deuteronômio 30, 20. A continuação, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando a Jeová teu Deus, atendendo a sua voz e seguindo a Ele, porque Ele é vida para ti e prolongamento dos teus dias, a fim de que habiteis sobre a terra que Jeová jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Agora vejam como a bênção continua. Segue-se a bênção ouvindo Ele, atendendo a sua voz. É por isso que Ele dizia lá no Monte da Transfiguração, Deus disse lá, a Ele ouvi. E também tinha dito ao povo hebreu, lhe disse, ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde. Ainda agorinha nós falamos. É o anjo quem está realizando tudo, fazendo tudo. Portanto, essa escritura se cumpre hoje também, novamente se cumpre essa escritura. Ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde. Por que diz? Porque Ele não perdoará vossa rebelião. Quase nada isso. Por quê? Porque meu nome está nele. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho. Se te está enviando o anjo para que te guie, para que te guarde no caminho. E tu, o que tu estás fazendo é dando patas, porque pensam que é o homem, dando chutes no anjo, porque pensam que é o homem. A grande surpresa, a tremenda surpresa quando vejam, é a mesma coisa que o povo hebreu fez, os quais, e a quem eles estavam esperando, o crucificaram. Ou seja, o reino sob os pés de ferro e de barro. Ferro. Nessa etapa estava no ferro. Crucificaram a Jesus. E agora está na parte dessa quarta etapa, a segunda parte dos pés de ferro de barro cozido. Mas vejam, nessa etapa agora os gentios, lá o que o povo hebreu fez lá, a pedido do povo hebreu, aqui o fazem. E vejam, o povo hebreu se dará conta, perceberá, mas como é que vai ser que nós fizemos isso? Fizemos isso com ele, agora os gentios. Depois perceberão os gentios o que fizeram com ele. Estão fazendo e o farão. Farão com ele na sua vinda. O que o povo hebreu fez lá, que o rejeitou, e os gentios teve a sua oportunidade, agora os gentios o rejeitam e o povo hebreu o recebe. E na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo, na terceira etapa, reconhecer a ele. E estamos na terceira etapa. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Qual é o lugar que ele nos preparou? A terra prometida do novo corpo. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Ouve sua voz e não lhe sejas rebelde. Agora, como é que não vai se escutar a voz do anjo? Como é que vai se escutar a voz do anjo? Através do seu instrumento. Ouve sua voz, não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Agora vejam, para aqueles que ouvem a voz e sim, e guardam o anjo, diz, mas se em verdade ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo de teus inimigos e afligirei aqueles que te afligirem. Vão ser afligidas, essas pessoas vão ser afligidas na grande tribulação. Assim que não fiquem preocupados. Que talvez hoje você sinta tristeza e sinta assim uma vontade de uma certa forma, porque estão falando mal, ficam assim com raiva. Não se preocupem, ele vai afligir essas pessoas que
que nos estiveram afligindo. Onde? Na grande tribulação, enquanto nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Assim que o pagamento, ele vai dar o pagamento para essas pessoas. Deixe que elas continuem cumprindo Escrituras, as que correspondem ou cabem a esses malditos. Que Deus lhes abençoe e guarde já. Isto, você pode unir isto também com aquilo que nós falamos. E sim, esta aqui é outra. Se continuar assim, não acabamos. Hebreus 10, onde diz, Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei o pagamento, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E na manifestação do Senhor, sempre é em um véu de carne a manifestação do Senhor. Ou seja, que não tomem, não façam com suas próprias mãos. Quando fala assim com suas mãos, hoje o ataque não é apenas a pessoa atacar uma pessoa assim com a violência, senão que às vezes é escrevendo com os dedos, ficam respondendo de volta. Não façam isso. Deus é quem vai julgar isso. Não tomeis, não pegueis a justiça em vossas mãos. Não perca tempo escrevendo para um maldito. Bem melhor, abençoe um escolhido de Deus que sabe que está nesta terceira etapa. Tire forças para ele e não para um maldito. Deixe eles que eles falem e continuem fazendo o seu trabalho, falando entre si, porque tudo está se cumprindo ao pé da letra. Os escolhidos com o avivamento e o diabo pelo outro lado com os incrédulos combatendo. E está aí tão assim, e não podemos dizer ou falar que estamos falando algo que não é assim, senão que está aí mesmo. Na palestra, ou seja, está colocado, posto aí, tudo o que se está acontecendo, realizando a bênção e a maldição pelo outro lado. Ou seja, que está a flor aparecendo aí, o que se está fazendo neste tempo, tão e tão marcado que não pode se tapar, senão que é público. E graças a Deus, cada um de nós continuamos escutando a voz desse anjo que é quem nos está introduzindo à terra prometida do novo corpo. Assim que Deus os guarde, os Deus abençoe e já até aí, chegar até neste momento em tudo isso que foi falado. Nesta ocasião, e podem colocar aí junto com áudio, com isso que nós falamos hoje, ou agora. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Tudo aí a olhos vistos. Palavras do doutor José Benjamim Pérez Matos.